Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast. Me chamo o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a lição 9 das lições bíblicas adulto da CPAD, a sutileza do movimento dos desigrejados. Esta aula está sendo transmitida ao vivo no Telegram para todo o pessoal que acompanha já o canal Telegram e tem acesso a alguns conteúdos de forma antecipada, algumas interações. Se você está assistindo esse conteúdo posteriormente no YouTube ou via podcast, saiba que esse slide está disponível tanto no Telegram, bem como também no Discord. A comunidade e os links constam na descrição deste vídeo. Vamos agora falar um pouquinho sobre uma lição muito importante. Primeiro porque esse problema em que a igreja enfrenta, ou seja, a falta de pessoas dentro da igreja porque elas se ausentam, elas se afastam, e não necessariamente na cabeça delas se afastando de Jesus, mas sim da igreja, da instituição, a gente encara como um problema. A gente vai tentar explicar um pouquinho por que isso seria ou é um problema, já que as pessoas argumentam, geralmente, os desigrejados, que são pessoas que não estão largando Jesus, estão largando ou deixando de frequentar a igreja, a instituição. Será que isso de fato é um problema? Quais seriam os fatores motivadores para que isso de fato aconteça? Será que o culpado é a própria pessoa? Será que não tem fatores externos que contribuem para essa escolha? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá certo? Não apenas a perspectiva apresentada na lição bíblica, mas também algumas informações adicionais, alguns insights que eu acho que são importantes para os irmãos considerarem na exposição de sua lição bíblica. Bem, temos um textuário em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. E lógico, a ideia de verdadeira igreja não é a Assembleia de Deus, é a Igreja de Cristo, que está espalhada em todo o mundo, em diversas denominações. Não é falando aqui exclusivo sobre uma determinada igreja. Temos aqui uma série de textos recomendados, como leituras diárias, e sugiro que os irmãos façam, procedam com cada uma delas. A gente não vai deter tempo nesta questão. Já temos como uma leitura oficial, aí sim, uma questão bem interessante, em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Vou me deter aqui, um rápido comentário, nos versículos 24 e 25. Diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí depois ele continua, né, o raciocínio aqui, no mesmo contexto. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. É interessante que essa dificuldade, esse problema das pessoas se afastarem da igreja, já não é apenas do nosso contexto atual, não é um problema do mundo contemporâneo. Isso aconteceu na igreja primitiva. Nos primeiros momentos da igreja, isso já era uma situação a ser enfrentada. E é interessante que o versículo 25, que é o que boa parte das pessoas dão ênfase, se formos observar, o versículo 24 na verdade, precede e ele é muito importante, porque antes de fazer essa recomendação dos irmãos não se afastarem da igreja, é mencionado que os irmãos devam se estimular em amor, que eles devem observar as boas obras. E isso é uma das finalidades da igreja. Ou seja, os membros do corpo de Cristo, reunidos com um só propósito, com um só pensamento, eles vão poder se ajudar uns aos outros. E isso é um fator que a igreja proporciona. E alguém já pode começar a criar alguns gatilhos como: ah, não, mas a pessoa pode ser uma desigrejada, é uma questão, né? Uma pessoa que está afastada da igreja, mas não necessariamente de Cristo, né? O pensamento muito deles é exatamente esse. Ó, estou afastado da igreja, de uma instituição, de uma denominação, mas continuo sendo crente, né? E essas pessoas, algumas, até se resolvem, né? Se juntarem em pequenos grupos, em momentos de confraternização, de pessoas desigrejadas, ou seja, crentes que não têm uma denominação, uma igreja vinculada. Isso não seria, de alguma forma, a própria concepção de igreja? Alguns vão dizer que é exatamente isso. Contudo,
isso não é uma igreja, digamos, institucional. Isso é bem claro. Mas será que esse modelo é um modelo saudável? Ou apenas deveria ser um modelo em situações de perseguição? Porque na igreja primitiva existiam dificuldades do templo, existia um templo. Por quê? Porque não era religião comum. Na verdade, era considerada uma seita o cristianismo, era perseguida. Se formos olhar ao longo da história, até do próprio judaísmo, existia o templo, existiam os templos. As pessoas se reuniam em um determinado lugar para adorar, para ler a palavra de Deus e por aí vai. Então, a gente tem que entender que boa parte dos argumentos dos que são desigrejados, eles na verdade são muito frágeis. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas a questão não é contra-atacar ou ter argumentos fortes em relação a essas proposições que os desigrejados fazem. Não é esse o ponto, na minha humilde opinião. Por mais que a lição bíblica caminhe nesse sentido, e até quero fazer também uma ressalva muito importante, porque ao observar a lição bíblica, é dada uma ênfase na responsabilização individual. Obviamente, em caso último, o responsável é sempre o próprio indivíduo, não tenho dúvida quanto a isso. Contudo, existem fatores, circunstâncias externas a essa pessoa, que não vou dizer que justificam, porque não justifica a pessoa largar a igreja, mas explicam o afastamento de uma quantidade cada vez maior de pessoas. E vou tocar aqui sobre algumas dessas questões ao longo da lição bíblica, certo? Então, recomendo que os irmãos acompanhem aí de ponta a ponta todo o conteúdo. Vamos avançar aqui e falar um pouquinho sobre os objetivos da lição, conforme apresenta a lição bíblica. Explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. É importante mencionar que esse movimento dos desigrejados, por eles serem desigrejados, não é algo uniforme, não é algo padrão. Algumas das observações feitas pelo comentarista é apenas uma parte desse movimento. Algumas que eu vou colocar vai ser uma outra parte. E talvez existam outros pontos, outros argumentos que são apresentados, que não vão ser mencionados na lição bíblica e nem por mim nesta aula. Então, sugiro até que você que está acompanhando e poder contribuir com seus comentários, certo? Pode ser no Instagram, no YouTube. Faça os comentários para que possamos aprender e talvez refletir um pouco sobre outras questões. Bem, o segundo objetivo, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento. Esse é um outro ponto muito importante. Confirmar a importância e a necessidade da igreja. Lógico, né? Tem que falar um pouco sobre isso. Por mais que seja, digamos, chover no molhado. Mas é algo óbvio, temos que reforçar isso. E aí, no tópico 1 da nossa lição bíblica, temos a visão e a prática do movimento dos desigrejados. E aqui vai ter uma série de afirmações pelo comentarista muito fortes. E isso não quer dizer que é o todo do movimento, quero deixar isso bem claro também. Da forma que é colocado aqui, dá até a sensação que parece ser esse o único ou exclusivo fator que motiva as pessoas serem desigrejadas, os argumentos, né? Mas vamos lá, o que é que diz aqui alguns pontos da lição e vamos tentar discutir um pouco sobre isso. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. E aí já coloca a minha primeira ressalva. Não, eles não são contra toda forma de organização e de institucionalização. Até porque alguns são desigrejados, até porque eu conheço alguns, não exatamente por causa da instituição igreja, mas sim por causa de algumas pessoas dentro da igreja. E aí causam a frustração por causa de diversos fatores, alguns que são até, digamos, equívocos mesmo que acontecem dentro da igreja, mas a pessoa que está passando e vendo isso, ela não tem maturidade de entender que a igreja é um lugar que tem pessoas desajustadas e, na verdade, todos nós somos desajustados de alguma forma. Então, na igreja não seria um lugar diferente disso. E a pessoa percebe alguns conflitos, ou até mesmo alguns falam, né, de hipocrisia, né? Tem um certo ensinamento e tem uma prática diferente. Obviamente é algo condenável. Mas, em último caso, todos nós, em algum momento, vamos incorrer nisso. Pensa eu, professor de escola bíblica dominical, tendo que lecionar uma série de lições bíblicas ano após ano, vários conteúdos, vários ensinamentos, porque essa é a minha função. Será que eu estou plenamente capaz de viver e praticar tudo que está sendo ministrado naquelas lições bíblicas? Eu posso adiantar por mim que não. E imagino que para qualquer outra pessoa. Então, e de alguma forma, de alguma maneira, vai ter momentos em que vai ter um choque do que é
explicado por mim e do que eu estou vivendo. Por quê? Porque o que é apresentado nas lições bíblicas, o que é exigido na Bíblia, é o que seria o ideal, o perfeito, o que devemos buscar e seguir, o que está totalmente correto. Mas nós não conseguimos fazer isso em todos os aspectos. Hoje estou falando sobre temáticas envolvendo os ataques contra a igreja. É até muito mais fácil, confortável falar sobre esse assunto. Daqui a algum trimestre vai falar sobre missões. Será que estou agindo de forma tão interessante? Daqui a alguma maneira vai falar sobre oração. Será que eu estou tão bem na prática da oração? Então, assim, são diversas questões que devemos sempre considerar, certo? Então, a pessoa que está dentro de uma igreja, em diversos momentos, ela vê alguns distúrbios, alguns problemas dentro da comunidade. E, por incrível que pareça, a pessoa, mesmo se dizendo como cristã, como crente, que vai morar no céu, sabendo que as pessoas erram, têm falhas, ela não suporta ou não quer conviver naquele contexto e se afasta. Isso justifica o afastamento? Em hipótese alguma, não justifica. Mas explica, são fatores motivadores para essa escolha. E a gente pode depois discutir, posteriormente, a gente vai ter um pouco mais de espaço ainda para falar. Por que não, então, ir para outra igreja? Já que uma igreja teve problemas, outra pode ter um pouco menos, né? Igreja perfeita também não vai ter. Então, se a pessoa entra com essa expectativa, já entrou com a expectativa equivocada em fazer parte de uma igreja, em fazer parte de uma comunidade. Até porque, se formos observar as próprias cartas do apóstolo Paulo e, no caso, a reflexão em Hebreus, a quem não sabe quem é o autor, sempre é apresentado discussões de problemas das igrejas. Então, é um corpo que possui problemas. É uma comunidade que tem desajustes. E isso era no período do apóstolo Paulo. Isso foi durante os séculos passados. Isso é o nosso tempo. Vai ser no futuro. Então, a gente não pode criar altas expectativas, pois aí vamos nos frustrar. Então, a gente tem que ter um pouco também de ter senso de realidade, né? E aí o comentarista coloca, né, na continuação aqui do raciocínio, alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Esse argumento é muito fraco, porque qualquer tipo de organização ou instituição, ela começa sem essa organização. As pessoas se juntando. Pensa como foi a concepção do Estado. O Estado que eu falo é o governo, né? Que nós hoje enxergamos muito como prefeito, governador, presidente, né, no nosso contexto brasileiro. Mas foi assim no início? Não, não era desse jeito. A sociedade caminhou para isso no Brasil e em diversos outros países. Então, isso é uma construção. As escolas, começou a escola de forma institucional, de forma formal? Não foi assim. A própria Escola Bíblica Dominical, essa instituição que nós fazemos parte, começou por uma iniciativa de um jornalista que queria ensinar as pessoas, Robert Rakes, a aprender um pouco mais de língua inglesa, matemática, ciências e teologia e Bíblia. E começou essa iniciativa, que depois foi aprimorada e modificada e institucionalizada e se tornou, digamos, a escola bíblica, que acontece em diversas denominações, mundo afora. E, no nosso caso, algo da Assembleia de Deus muito recorrente, muito comum. Então, perceba que a institucionalização é um processo comum ao longo da história. No início, não teria, isso é óbvio, né? Isso aconteceu com o próprio judaísmo. Então, só para a gente ter um pouco desse contexto. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, né, o imperador romano, assumiu as rédeas e por aí vai. Lógico, né, em algum momento teria que ter essa concepção. Então, não vejo nenhuma questão problemática por ter sido Constantino quem começou esse procedimento, tá certo? Não vejo nenhum problema quanto a isso. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. E aí é que eu quero deixar bem claro, não é de todos os desigrejados, é de parte deles. Até porque alguns, a quem tive contato já, eles não têm uma visão totalmente contrária à instituição da igreja. É como se dissesse assim, para mim não faz sentido. Mas se para você faz, você não está fazendo a coisa errada. Então, perceba que é muito daquela relativização da Bíblia, lições que estudamos já no passado aqui nesse trimestre. Ou seja, a pessoa entende que existem verdades. Ou seja, se a igreja faz sentido para você, beleza, tudo bem, tudo certo, você está caminhando bem, você não está fazendo nada errado estando na igreja, está indo muito bem. Mas ele entende que ele também fora da igreja também não tem problema, porque ele é crente em Jesus, ele ora, ele lê a Bíblia, e de alguma forma até conversa com outros crentes. Mas será que é essa a prática padrão esperada? E aí, de alguma forma, eu posso antecipar a resposta que é não, certo? Que é não.
Lógico que tem contextos de países em perseguição, locais em perseguição, que não existe uma igreja institucional. É uma igreja à margem, às vezes até com certo nível de organização, às vezes nem esse nível de organização tem. É um ambiente quase que familiar, é cultos nos lares. Então, nesse contexto, é o possível. Então, isso é a igreja, e não tem problema quanto a isso. Isso também é a igreja. Mas a gente tem que entender que, em boa parte, principalmente no mundo ocidental, é muito estranho uma pessoa se afastar da igreja, ou seja, não querer ter o contato com seus irmãos em Cristo. Porque a igreja basicamente é isso, né? Você vai ter o contato com outras pessoas. E aí você vai o quê? Se frustrar. E também vai ser beneficiado, como o apóstolo, como em Hebreus é mencionado, a respeito de incentivar as pessoas no amor e as boas obras, né? Hebreus 10, 24. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. A pessoa quer Cristo, mas não quer o corpo dele. Quer a cabeça, mas não quer o corpo. Esse é um problema sério. Então vamos continuar aqui um pouco do raciocínio. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica, ou seja, o próprio comentarista deixa isso bem claro. A igreja não é o prédio, a igreja não é a instituição em si. Então, a Assembleia de Deus. Não, não é só a Assembleia de Deus. A igreja de Cristo é o corpo invisível, é todos os santos. Então, isso é um ponto claro. Mas se congregar é mais um dos elementos que os cristãos deveriam fazer, como vários outros, tá certo? Vários outros. A gente não vai deixar só por estar na igreja que está com a carteirinha carimbada para o céu, né? Não é assim que funciona. Também diz aqui o próprio comentarista, que naquele contexto da igreja primitiva havia perseguição. Então, qualquer tipo de institucionalização seria um endereço de onde perseguir e pegar os cristãos. Que é exatamente isso que acontece em países que os cristãos sofrem perseguição. Não há a igreja institucionalizada, não tem lá rua tal, número tal, igreja tal lá funcionando. E tal hora vai ser o culto. Não é assim que funciona. Porque se tiver o próprio Estado, ou milícias, ou grupos étnicos contrários, né, ou até mesmo grupos religiosos contrários, predominantes, né, de maioria naquele país, naquela região, eles podem exatamente atacar e acabar com aquele grupo, né, liquidar de forma mais terrível possível, né, que você possa imaginar. Então, tem risco disso. Então, nesse ambiente, não vai existir. É natural, é óbvio, né? É um instinto quase que de sobrevivência. Avançando um pouco mais aqui, no item 2 do nosso tópico 1 ainda, a ideia sobre o ensino anticlerical. E aí, é outra questão que permanece recorrente não só nessa lição bíblica, mas como em outras. Que é o quê? A ideia de você ser o dono do seu próprio caminho. De você trilhar os passos, sem dar satisfação a ninguém. Ou você não sentir o teu sentimento de culpa. Porque no ambiente de igreja, uma outra questão que pode fazer pessoas se afastarem do caminho é quando elas são confrontadas. Porque uma coisa é você saber que Jesus vai te salvar, muito bom isso, que você vai morar no céu, né? Mas quando você vai entender um pouco do processo que você deve passar, por mais que a salvação não seja por mérito nosso, mas o cristão tem que ter testemunho porque ele foi transformado, ele começa a perceber que algumas questões que são apresentadas nos confrontam. E às vezes a pessoa não quer ser confrontada. Se eu não quero ser confrontado, eu não vou querer ouvir esse tipo de mensagem. Eu não vou querer ouvir uma mensagem que está me confrontando a dizer que eu estou errado e que eu preciso melhorar. Então o que o camarada faz? Eu vou deixar de ir para esse lugar, porque eu não me sinto bem. Porque em estado último, o que ele está querendo na igreja? Uma palavra de motivação, bem-estar, que vai dar tudo certo, que vai prosperar, que Deus entende ele da forma que ele está e que está tudo certo. Essa é uma palavra que talvez abraçaria boa parte da população. Só que numa igreja bíblica, uma igreja mais séria, isso não vai acontecer. Não vai acontecer esse massageamento de ego. Vai ser exposta a verdade da palavra de Deus, que em alguns momentos vai ser de motivação e de outros momentos vai ser de repreensão, de apontar o erro. E quando a gente fala que apontar o erro, não é aquela tipo de pregação direcionada a uma pessoa. Não estou falando nesse sentido. É de expor um trecho da palavra de Deus que fala sobre um certo tipo de pecado. E talvez a pessoa está passando exatamente por aquilo. E aí ela não quer ouvir, ela não se sente bem naquele contexto. Ela prefere o quê? Não mudar de rota, e sim abandonar o percurso. E aí é outro problema. Então, também tem muito cuidado quanto a essa questão. E aí, quando fala também sobre bem-estar, ele também pode colocar mais uma questão que fazem pessoas serem desigrejadas. E isso
a serem desigrejadas ou até mesmo abandonarem igrejas ou comunidades menores. Vou explicar por quê em 2 pontos. O que é que acontece em comunidades menores? Você vai ter um grupo de, sei lá, 50, 100 pessoas, 150 pessoas, que elas praticamente todo mundo se conhece, sabe pelo nome, sabe onde mora, muitas das vezes. Você tem uma aproximação tende a ser muito maior. O que é que isso pode gerar? Até porque eu faço parte de comunidades menores, pequenas. Vai acontecer confusão. A igreja vai ter confusão. Mas não era para ter, eu sei que não era para ter, mas tem confusão. Coisas até bestas, vamos dizer assim. Poxa, o pessoal está discutindo por isso, né? Está discutindo por qual cor vai pintar a igreja, o que é que vai fazer primeiro numa obra, por exemplo. Então, assim, quais algumas prioridades, o pastor tomou uma decisão, então um grupo lá criticando, outro grupo apoiando, aí o pastor depois tomou outra decisão, o grupo que estava criticando passa a apoiar, e o grupo que estava apoiando passa a criticar. E, assim, são até chamado picuinhas, né? E isso, infelizmente, acontece. E em comunidades menores, isso vai ser uma prática mais perceptiva, mais percebida. Você vai, inclusive, talvez até estar participando ativamente da picuinha, né? Então, isso é um problema. E qual seria um mecanismo muito fácil de você fugir desse ambiente? É nem ir para esse ambiente. Eu não vou e pronto, acabou a confusão. Não vou me deparar com aquela pessoa, com o meu vizinho, né, que mora aqui perto de mim, estou se correndo com ele lá. Vou acabar a confusão aqui na raiz. Não vou ter relacionamento com ele. O que é errado, né? Não é esse o caminho, não é abandonar. Então, essa é uma questão. Aí, o que é que faz? Parte dessas pessoas que passam por essas situações abandonam a igreja. Outra parte, eles vão para mega igrejas, que são igrejas que vão proporcionar muitas vezes uma situação de bem-estar maior em relação à estrutura. Porque vai ter um ar-condicionado, né, em lugares de muito calor, por exemplo. Vai ter um ambiente para ficar com as crianças, quem são os pais, você sabe que é muito importante, né? Tem lá um estudo bíblico específico para criança, um culto infantil, com a palavra direcionada. Você tem lá toda aquela estrutura do banco confortável, ar-condicionado, como já mencionei. Às vezes um pregador ou um pastor, geralmente mais experimentado, porque por exatamente ter essa experiência, provavelmente ele está em uma igreja de maior porte. Então você fica acostumado a um alto nível de qualidade em relação à estrutura, até mesmo de palavra, vamos dizer assim. Só que, mesmo nessa alta estrutura, a pessoa ainda pode o quê? Resolver se afastar da igreja. Então, existe o afastamento para uma grande igreja e existe o afastamento em definitivo, né? Ou seja, vai sair de todas as igrejas, sejam pequenas, sejam grandes, ele não tem nenhum tipo de interesse em fazer parte de uma comunidade. Já falamos, então, aqui alguns motivos já, né? Se você estiver anotando aí, recomendo, então, que passe a anotar ou volte depois a ver o vídeo posteriormente postado no YouTube, tá certo? Então, temos aqui alguns pontos a considerarmos. Pode perceber que nenhum deles está exposto na lição bíblica. Então, e é importante você, professor, que é a maior parte do pessoal que me acompanha, tente pensar e refletir quem são os desigrejados próximos a você, porque é difícil você não conhecer alguns desigrejados. Assim, eu acho muito difícil hoje a pessoa não conhecer desigrejados. Até coloquei lá uma enquete, né, no Instagram e estou observando as respostas, né, uma quantidade significativa de pessoas mencionando que conhecem diversos desigrejados. Aqui também quero dar uma estatística para vocês. Coloquei também lá no Discord, no nosso grupo, nossa comunidade, e também no Telegram, um link de uma matéria que o mais importante dela não é a explicação dos motivos dos desigrejados, até porque alguma parte ela concorda, outra parte não, mas é o número de desigrejados. Essa pesquisa, feita pelo Datafolha, ou seja, a amostragem, a estatística, ela é 100% a verdade? Não é, porque não foi o total da população, mas, muito provavelmente, esse tipo de estatística está correta, certo? Até porque eu conheço um pouco desse ambiente estatístico, eu entendo como é que funciona um pouco desse mecanismo. Aponta-se para em torno de 16 milhões de pessoas desigrejadas, ou seja, pessoas que se dizem crentes, mas não frequentam igrejas, ou não se vinculam a igrejas. Até frequenta a igreja, mas é como um visitante, ele não quer se vincular, ele não se vincula nem à Assembleia de Deus, nem à Batista, nem à Presbiteriana, ele simplesmente frequenta algumas igrejas. Ou nem sequer frequenta, mas ele se considera uma pessoa, digamos, crente, um cristão, mas não frequenta as igrejas. Esse número, a matéria apresenta lá, da Veja, que se fosse os desigrejados uma igreja, já seria a segunda maior igreja do Brasil. Só perderia para qual? A Assembleia de Deus. Então, perceba que o número de desigrejados tem crescido, até porque em 2018, se não estiver enganado, foi feito um estudo que apresentava que era 4 milhões de desigrejados. Então, em 4 anos, 5 anos,
já mais que triplicou, né, esse número. Então, é muito importante pensarmos que pode estar ocorrendo alguma coisa errada dentro das igrejas que está motivando, olha só, motivando alguns a terem essa decisão. A igreja é a culpada em si? Não, não é. O culpado final sempre é o indivíduo. Mas sabemos que existem caminhos, né, ou pontos que podem colaborar, corroborar para essa decisão das pessoas. E entendo que a igreja, ela é sim uma das responsáveis. E quem é a igreja? Nós. Eu e você. Eu e você somos responsáveis por parte desses desigrejados. E aí é interessante que uma outra fábrica de desigrejados, e aí eu tenho uma certa experiência, porque pelo menos talvez alguns dos irmãos também, principalmente da Assembleia de Deus, que recebem irmãos geralmente de igrejas neopentecostais. Ou seja, eles se frustram nas igrejas neopentecostais, diversas, que prometem coisas que a Bíblia não promete. Lógico, a pessoa vai se frustrar, porque se diz que você vai ter tais benefícios, que Deus vai lhe abençoar nisso e naquilo outro, coisas que Deus não prometeu, inclusive. A pessoa passa anos, não vê nada daquilo, porque dificilmente vai acontecer, já que aquilo não é nem sequer promessa bíblica. Aquela pessoa se frustra e ela abandona aquelas igrejas neopentecostais. Então tem uma alta rotatividade de pessoas dentro dessas igrejas. Então a pessoa passa um tempo, depois sai. Ela passou por uma experiência muito trágica na vida dela, e compreendo isso, perceba. Foi dentro de uma igreja que se dizia cristã. Parte dessas pessoas nunca mais vão querer ter contato com qualquer tipo de igreja, porque eles não têm conhecimento ou maturidade suficiente de saber que existem pensamentos distintos, ou nem sequer querem correr o risco de se frustrar novamente. Outra parte das pessoas buscam igrejas sérias. Aí acontece, da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, outras igrejas mais tradicionais e pentecostais mais históricas, recebem essas pessoas. E a gente vê vários e vários relatos de pessoas que passam exatamente por isso. Então, conheço diversas pessoas que vieram nesse formato. E as outras que nem sequer vieram. Esse é o problema. Então, é uma fábrica de desigrejado que está em funcionamento no Brasil, certo? Em diversas denominações. Então, é um cuidado que nós devemos também ter. Avançando um pouquinho mais, temos aqui no tópico 2 a natureza da igreja neotestamentária. E por que é importante entender um pouco da natureza da igreja no Novo Testamento? Porque é um modelo da igreja para os nossos dias. Então, o modelo da igreja atual está fundamentada no Novo Testamento. Por isso que eu não vou usar ideias ou argumentos do templo do judaísmo, né? Do Antigo Testamento, como é que era a estrutura. Apenas pode fazer uma pequena alusão, principalmente quanto à questão das pessoas tendo lugar de adoração. Perfeito. Mas no nosso contexto, no Novo Testamento, sabemos que a igreja somos nós, aonde quer que estejamos. Contudo, isso não é justificativa para que nós não possamos nos organizar dentro de um ambiente, ainda mais quando estamos em um lugar que temos relativamente liberdade de adorar a Deus, de buscar a Deus de forma pública, sem correr risco, inclusive, de perder a vida. Então, esse é um ponto muito importante. Nós não devemos, então, ter qualquer tipo de rejeição ao templo, bem como também a estrutura, a organização, ou seja, a organização institucional dentro dela, hierarquia. Por quê? Porque as pessoas não gostam de hierarquia, né? Mas a hierarquia é muito importante. Deus criou a hierarquia desde o início da humanidade. Quando ele criou Adão e Eva, ele escolheu a hierarquia como modelo, né? Como uma estratégia. E colocou Adão como o líder. Era Adão melhor do que Eva? De forma alguma, não era esse o ponto. Mas Adão era o responsável, Adão era o líder. Quando observamos na igreja, a igreja também tem liderança. Quem é o líder da igreja? O pastor. Presbíteros. Depois vão ter a segunda linha, os diáconos, que auxiliam de forma direta os pastores e presbíteros, esses diáconos que servem à comunidade. Então, existe uma hierarquia. No Novo Testamento, fala e apresenta uma hierarquia. E essa hierarquia, inclusive, com mecanismos de controle, de certa forma, porque até quando foi instituído os diáconos, foram colocados os critérios para que pudesse ser um diácono. Tinham que ser cheios do Espírito, uma série de critérios muito importantes, que, de certa forma, igrejas sérias consideram isso até os dias de hoje. Então, perceba que a ideia de hierarquia dentro da igreja existe desde o tempo da igreja primitiva. Não é algo novo. Não é ter, tem um líder aqui, eu não gosto de ter líder, eu não gosto de ter um chefe.
Não é assim que funciona, até porque o contexto de liderança bíblica é muito diferente do contexto de liderança empresarial, por exemplo. Muito diferente. O líder bíblico é um líder servidor. Um líder empresarial, infelizmente, né? Alguns até estão buscando modelos e mecanismos até bíblicos, né? De ser um líder servidor nas suas empresas, organizações. É muito pelo contrário, né? É o líder que vai ser servido, é o chefe a ser servido. E no contexto bíblico é bem diferente. Mas é o pastor responsável de levar as ovelhas, de falar a verdade, né? E as pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade. Então, por isso que tem uma certa crítica à igreja institucional, mas muitas das vezes é aos pastores, à liderança da igreja, aos diáconos da igreja. E aí só basta ter um equívoco, um erro da parte desses homens, que eles são passíveis de erros, e eles vão errar, a depender, obviamente, o problema é a magnitude do erro, a pessoa encontra um pretexto para que possa se ausentar da igreja, né? E esse é um outro problema. Não é porque o pastor que você tinha tanta confiança cometeu um deslize, cometeu um equívoco, errou, vai pagar o preço pelo erro, eventualmente até mesmo nesta vida, né? Seguindo as leis que nós temos, e com certeza espiritualmente. Mas a pessoa prefere, por causa de um erro de um terceiro, se autolimitar em relacionamento para com Deus e para com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Isso é muito sério, porque por mais que a pessoa tenha talvez o mecanismo de autodefesa, eu não vou me aproximar muito das pessoas porque eu posso me frustrar. Mas você também está se limitando a proporcionar para essas pessoas momentos de edificação e você também ser edificado. Pensa só se você pudesse abandonar sua família só porque sua família dá trabalho. Na verdade, eu fico pensando, qual a família que não dá trabalho, né? E qual a família que você também não dá trabalho, né? Então, assim, de alguma forma, todos nós vamos criar algum tipo de problema, vamos criar algum tipo de dificuldade. Né? Magnitudes diferentes, logicamente, né? Mas, de alguma forma, isso existe. Então, vai todo mundo se afastar, viver de forma isolada? Não é assim para o nosso próprio bem psíquico, né? Não é assim que funciona. Nós fomos criados para o relacionamento. Então, temos que nos relacionar. E a igreja tem esse papel muito importante. Um ambiente, além da adoração a Deus, de buscar a Deus, mas um ambiente de relacionamento de pessoas. Ou seja, eu posso ajudar alguém, eu posso ser ajudado por alguém. Então, isso é muito interessante. Inclusive, outro fato também interessantíssimo, do ponto de vista muito mais espiritual e não apenas, digamos, social, sociológico, é que para você poder absorver, ainda mais nós pentecostais, e proporcionar para as pessoas um melhor ambiente de manifestação dos dons espirituais, é preciso ter comunidade. Não é interessante? Eu estou ministrando essa lição bíblica aqui para vocês online, ao vivo aqui no Telegram, e depois vamos ter ela no YouTube gravado, podcast, por aí vai. É muito bom online, tá? Um mecanismo, né, de aprendizado, de contato, mas isso não vai impedir que amanhã, pela manhã, domingo, eu vou estar na minha escola bíblica dominical, me relacionando com os irmãos. Eu, às vezes, sendo professor, eu sentado como aluno, interagindo, conversando, discutindo, a pessoa falando alguma abobrinha, eu também tendo que engolir lá ou explicar um pouco, e acontece, e vai ficar por isso mesmo. Eu posso estar falando da abobrinha lá, falando aquela coisa equivocada, viajando na maionese, e é assim que funciona. A escola é exatamente para isso, inclusive, né? Para discutir, para poder tentar encontrar dentro do possível um denominador comum, entender o caminho certo. É o que estamos fazendo aqui, inclusive. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Eu não vou me afastar da escola bíblica dominical só porque eu talvez vou ter algum estresse amanhã. Não, não é assim que funciona. Eu vou participar, correndo o risco de ter dificuldades ou não, né? Geralmente, se eu fosse colocar na balança, o saldo é muito positivo, né? Mas, se o saldo é muito negativo, será que não seria, eventualmente, a necessidade de você se mudar para outra igreja? Então, pode ser. Agora, se a igreja que você se muda, está participando, está tendo problema, aí já talvez não seja bem exatamente a igreja, né? Talvez sejamos nós mesmos o problema, né? Então, o problema pode estar de quem está observando a situação. Tópico 2 da nossa lição bíblica, né? O item 2. Há uma organização. E, como eu estava mencionando, além da manifestação dos dons espirituais, né? Pensa só, como é que vai ter a manifestação do dom de línguas, que é muito comum em igrejas pentecostais, se eu estou apenas sozinho? Pode ter? Lógico que eu posso orar em línguas sozinho. Mas orando em público, falando em público, alguém pode interpretar e transmitir para toda a igreja. Como é que vai ter a manifestação de profecias se a pessoa está de forma isolada, mas no ambiente público? Isso pode ser muito positivo. Dom de cura.
Então, imagina só aquela comunidade de pessoas com dificuldades e alguém que possui esse dom. Vai ter uma manifestação dentro desse ambiente. Então, é muito positivo nesse sentido. Pluralidade, ela saiu, dos dons, ela vai acontecer em um ambiente de aglomerado de pessoas e não de forma isolada. Então, é óbvio isso, né? Isso é muito positivo. Um outro elemento também é que em Efésios é apresentado a ideia de dons ministeriais, pastores, apóstolos, né, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, mestres ou doutores. Tudo isso são dons ministeriais. Aonde se exerce isso? Na igreja. E isso já aconteceu na igreja primitiva. O que acontece nos dias de hoje é que a nossa igreja ela tem a oportunidade de se reunir em um templo, seja alugado, seja próprio, ter um ambiente, ou até mesmo nem sequer templo, né, embaixo de uma árvore. Então, não tem problema. Mas a igreja pode se reunir. E isso é muito saudável. E pouco importa, estou querendo deixar bem claro isso, a denominação ou o nome, né? A igreja de Cristo como um todo. A igreja universal de Cristo. E aí, quem vive isoladamente, lógico, vai perder essa oportunidade. E em Hebreus, né, como a gente já falou, condenado, de certa forma, esse tipo de prática. É um problema. A pessoa afastar-se da igreja. Ah, um outro fator interessante. Na estatística dos desigrejados, que é feita pelo IBGE, inclusive, é interessante, já respondi, né, a pesquisa do IBGE esse ano, está fazendo o censo. Não foi perguntado, por exemplo, para mim, né, dessa vez, não se perguntava sobre a religião das pessoas. Então, vai ser uma estatística de amostragem. Portanto, a própria estatística do IBGE, que vai sair daqui, ó, sobre os próximos meses ou um ano, ela não vai ser, de fato, a realidade, né? Assim, não foi perguntada pessoa a pessoa, foi feita uma estatística, né? Então, é um percentual que vai representar, em tese, a totalidade das pessoas. Então, quer dizer que as pesquisas que nós temos recentemente, como essa da Datafolha, que eu mencionei, está lá no Telegram e no Discord, o link para a matéria, talvez vai ser uma das poucas que nós vamos ter realmente atuais, né? E que vai indicar. Então, precisamente, nós não temos um número, mas é um número muito alarmante de desigrejados. Mas só que na estatística que é feita do IBGE em 2018, dentro do que seria, digamos, os desigrejados, ficariam as pessoas também, digamos, ateus dentro do grupo, dentro do formato do questionário. Isso foi percebido lá. Contudo, esse percentual é muito pequeno. Então, em torno de 95% dos respondentes eram, de fato, os desigrejados que se diziam crentes, né? Ou seja, não está na igreja, mas era, digamos, cristão. Então, esse é um ponto que eu queria também colocar. Só essa ressalva quanto à estatística. Tópico 3, a importância e a necessidade da igreja. Aqui eu vou chover um pouco no molhado, né? Porque essa lição não é tão importante para nós que somos crentes que estamos acompanhando. É muito mais para quem vai ser ministrado a respeito disso, né? E eu, particularmente, nós temos algum arcabouço para tentar, talvez, argumentar em relação a um desigrejado. A igreja como família de Deus. Lógico, a igreja local é um ambiente propício para a nossa interação, para que possamos orar em conjunto, para que possamos adorar o Senhor em conjunto, para que possamos conversar em conjunto, né? Uma escola bíblica festiva, vai ter um café da manhã, vai ter um almoço, dia dos pais, dia das mães, momentos que podemos celebrar, que podemos conversar sobre não apenas a Bíblia, sobre qualquer coisa. Porque somos crentes, podemos conversar, podemos ter uma visão de mundo sobre as questões, né? Está chegando no ambiente político, então como é que o cristão deve encarar a política? Deve se abster totalmente? Ou deve abraçar candidato A e candidato B como se fosse um messias, como se fossem salvadores da pátria? Então, são questões que é importante a interação da igreja, de conversar, de entender o ponto do outro, até mesmo do discordante, mas entender por que talvez pensa daquele jeito. Então, a igreja é um ambiente muito propício para isso. E talvez até dentro desse ambiente político, até ressaltando, o que já aconteceu historicamente ao longo dos últimos anos, e provavelmente nesse ano vai ser ainda pior, é que as pessoas abraçam politicamente visão A ou visão B de mundo e discute e briga até com o irmão em Cristo por algo que, comparando com a grandiosidade da comunhão que você pode ter com seu irmão, o caminhar com Cristo, algo muito maior, a pessoa cria atrito, dificuldade por coisas que são importantes, mas do ponto de vista relativo às escrituras, a viver em comunidade, ao bem-estar, é algo periférico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, para a gente não criar discussões e problemas sem necessidade. Abraça visão A e visão B do mundo como se fossem verdades da Escritura Sagrada. Isso não vai salvar, seja direita, seja esquerda, não vai resolver, e a pessoa se frustra e ainda criou problemas e confusões com pessoas que eram suas amigas, né? Em virtude
de pretensos salvadores da pátria. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. O ambiente político, a gente tem que ver, tem que investigar, tem que entender, mas com certo cuidado e principalmente como a gente vai interagir e não criar picuinha, dificuldade dentro da igreja por coisa, como eu faço mais uma vez, periférica, quando comparamos com o que é que deve ser pensado e observado dentro de uma comunidade da igreja, né? Mas vamos lá. Avançando um pouco mais aqui, é que a igreja também é um fator interessante, até uma outra contribuição. Algumas pessoas possuem famílias desajustadas, ou seja, famílias muito problemáticas, né? E aí, a relação que ele vai ter com a família é muito ruim. E talvez o ambiente que ele poderia ter isso minimizado seja exatamente a igreja. Então, a igreja tem um papel de família. São irmãos, de fato, né? Essa expressão até de irmãos, né? Que é muito comum aqui na igreja latina, vamos dizer, no Brasil, faz total sentido. Nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo. Então, isso é um ponto muito interessante. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento, né? E não de racha, de divisão. O outro subitem que devemos considerar é a igreja como testemunha da salvação. Então, por mais que nós saibamos que a igreja tem problemas, que a igreja tem dificuldade e que vamos passar por isso, a igreja é uma família, é a família de Deus. Ela revela vamos dizer, a multiforme graça de Deus. Porque Deus nos fez, essa coisa que vem em escola bíblica dominical infantil, né? Deus nos fez diferentes uns dos outros, né? A gente não é robôs. Eu não sou exatamente como sou por causa da criação da minha mãe e do meu pai, por exemplo. Não. Eles me influenciaram? Influenciaram. Mas eu tenho uma concepção totalmente única no mundo. Você também, os seus pares, a sua própria família. Então, a igreja é um ambiente para a gente poder interagir, poder conversar. Então, esse ambiente tem que ser muito enaltecido para alcançar os desigrejados. Entender que quem está de fora está perdendo. Quem está de fora está deixando de aproveitar essa oportunidade de ter uma família. Às vezes, a única família que ele vai ter, porque a família biológica ele não tem, seja porque de fato não tem irmãos ou pais mais, ou porque tem e, na verdade, não é minimamente, digamos, família, né, do ponto de vista prático, né? Não interage, não tem amor. Então, assim, é uma dificuldade que pode existir. Então, a igreja possui esse papel espiritual e esse papel social. Então, a igreja ela é muito positiva nos dois aspectos, espiritual e social. É por isso que é, de certa forma, até alarmante as pessoas, ou algum grupo de pessoas, se abster da igreja, da comunidade. Por causa das eventuais, e eu entendo o principal motivo, frustrações que poderia passar, né? Dificuldades e por aí vai. Mas não é essa a justificativa suficiente para a pessoa se afastar de Jesus e se afastar da igreja. Até porque, será que essa pessoa se afastando da igreja não está se afastando também de Jesus? Essa é uma pergunta, eu não vou querer responder não. Eu vou deixar para os irmãos aí eventualmente pensarem. Será que é possível a pessoa se afastar da igreja sem se afastar de Jesus? Será que é possível recusar o relacionamento com os irmãos em Cristo e só querer o relacionamento com o Pai? Então, esse é um ponto também que devemos pensar, né? É um ponto bem interessante. E como conclusão, obviamente, percebemos que, por mais que exista uma certa uniformidade em alguns momentos quanto ao pensamento dos desigrejados, isso, na verdade, não é tão uniforme assim. Se você conhece algum desigrejado, se você tem um certo nível de relacionamento com ele, pergunte por que ele se afastou da igreja, por que ele não quer relacionamento com a igreja, ele diz que é crente, mas não quer ir para a igreja. Tente entender o porquê disso, e talvez até você, de alguma forma, se não for nesse momento, mas no momento posterior, tentar fazer com que ele revisa essa visão de mundo, né? Ele possa fazer uma revisitação desses conceitos e, posteriormente, espero eu, né, retornar para uma igreja séria e que possa se beneficiar, né, de tudo que a igreja pode proporcionar para nós, né? E ele também possa contribuir para a igreja, porque é uma via de mão dupla. E é isso, irmãos. Fico muito feliz pela oportunidade de ter contribuído com esta breve discussão. Espero que alguns insights que eu falei aqui possam ser úteis para a lição de vocês, né, amanhã. E se você que está acompanhando aqui posteriormente essa aula, lembre que esse slide está disponível, né? O link consta no grupo do Telegram e no Discord, que fica na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Eu agradeço a oportunidade, fiquem todos na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.